Amados irmãos, estamos aqui na nossa série de mensagens intitulada Sabedoria do Reino. Estamos expondo o livro de Tiago, cada domingo um capítulo. É claro que são muitos versículos, para abordarmos um versículo por versículo, mas estamos aqui tentando resumir o capítulo, pregando aos irmãos sobre eles. E hoje nós estamos no capítulo 3, convido os irmãos para abrirem comigo a palavra em Tiago, capítulo 3. O tema da nossa mensagem de hoje é sabedoria, um item celeste. Tiago, capítulo 3. Vamos ler esse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, bendito e louvado seja o Teu nome. Eis aqui a Tua palavra e eis aqui a nossa vida, o Teu povo. Clamamos misericórdia, clamamos, ó Pai, a Tua bendita direção, que pela instrução da Tua palavra, o auxílio do Teu Espírito, tenhamos vida santa na Tua presença, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tiago é uma carta que, se nós formos sintetizar a sua mensagem, poderíamos dizer: se você é cristão, viva como um. Parece que Tiago a todo momento está chamando a nossa vida à prática, à vivência da fé. Então ele combate uma fé puramente professa, uma fé puramente falada, mas ele cobra dos seus ouvintes, dos seus leitores, uma fé que pode ser visível por uma vida transformada, por obras que correspondem a essa fé professada. É um apelo à prática da vida cristã. E aí então que traz o tema da nossa mensagem, da nossa série à tona, a sabedoria, a vida cristã posta em prática. A grande ideia do nosso texto é que a verdadeira sabedoria encontra-se em ser um humilde servo à semelhança de Jesus. É isso que nós vamos ver hoje no texto bíblico. Eu quero sintetizar aqui o capítulo 3, especialmente nos seus últimos versos, do verso 13 ao 18. Então nós vamos nos ater a esse bloco de versículos, mas também vamos abordar todo o capítulo, a temática de todo o capítulo. Se você colocar os seus olhos sobre o verso 13,
você vai ver então essa pergunta aqui: quem entre vós é sábio e inteligente? Essa é uma pergunta provocativa que Tiago faz, e com essa pergunta eu quero começar essa mensagem resumindo, principalmente o começo do capítulo 3. Você vai ver como que ela está ligada, como ela liga todo o capítulo. A pergunta, ela levanta a questão que é tratada no primeiro versículo do capítulo 3. Olhe lá novamente: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então havia um problema ali no meio dos ouvintes de Tiago, e um desses problemas é que havia muitas pessoas que queriam ser mestres. Mas você pode pensar: puxa, isso não é bom, que muitas pessoas queiram ensinar, não é? O problema é que a intenção do coração que estava por detrás desse desejo era uma má intenção, e é isso que Tiago aqui vai expor, é que Tiago vai confrontar na vida dos seus ouvintes. Aqueles irmãos queriam ser mestres, e eles queriam a posição, o status da posição. Ser mestre dava muita visibilidade, a pessoa contava com respeito, com a simpatia das pessoas. Então era uma posição privilegiada, e muitas pessoas queriam pelos benefícios que a posição trazia para ela. Por isso ele coloca o alerta no final: porque os mestres havemos de receber maior juízo. Então o primeiro ponto é que você via uma tentativa em muitos dos ouvintes originais de Tiago de quererem mostrar sabedoria pela aparência. Eles queriam que as pessoas reconhecessem-os como pessoas sábias pela sua aparência, pela sua posição de mestres, pelo status. E é interessante que em Tiago capítulo 2, como nós vimos semana passada, Tiago diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Nós vimos aqui sobre acepção de pessoas. Acepção de pessoas é um termo que significa literalmente aceitar a face. Significa você tratar a pessoa de acordo com a sua aparência, você rotulá-la de acordo com a sua aparência. Então veja, esses que buscavam reconhecimento dos outros pela sua própria aparência eram os mesmos que rejeitavam e desprezavam as pessoas pela sua própria aparência. Eram as duas faces do mesmo pecado, né? As duas faces da mesma moeda. Eles queriam ser reconhecidos pela aparência e desprezavam os outros pela aparência. Existe essa clara ligação entre os pecados. Você quer ser reconhecido pela aparência e despreza os outros pela mesma razão. Meus irmãos, nós vemos isso de uma forma tão forte nos nossos dias. Talvez se nós citássemos aqui as redes sociais, é um mundo de aparência, você deve concordar comigo. Quantas pessoas ali se utilizam das redes sociais para mostrarem uma vida que não corresponde à sua própria vida, uma vida literalmente de aparência. É claro que nós não condenamos o uso das redes sociais, mas o que nós estamos querendo propor aqui é o que está por detrás do nosso coração quando nós usamos as redes sociais. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Será que nós estamos utilizando essa ferramenta que Deus nos deu para promover a nossa imagem? Nós estamos atrás do que ao usarmos essa ferramenta poderosa, boa que Deus nos deu? A Bíblia fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é uma direção geral que nós possuímos, que deve avaliar as nossas atitudes. Você busca a promoção da sua aparência, da sua própria pessoa, ou você busca a glória de Deus através daquilo que você fala, como você tecla ali, né, nas redes sociais, aquilo que você posta? Você está atrás do quê? De curtidas, de likes? Seus olhos estão preocupados com esse tipo de coisa? Ou você usa dessa ferramenta como um instrumento de proclamar a palavra, de proclamar as coisas que Deus fez e trazer glória para o nome do nosso Deus?
1 Coríntios 7:31 diz: porque a aparência desse mundo passa. Que eu e você não sejamos apegados à vaidade que esse mundo tanto promove, uma vida de aparência, de promoção de aparência. Outra pergunta dentro ainda dessa questão de aparência é: por que você almeja determinadas posições? Por que você, jovem, deseja aquele curso, aquela posição, aquela vaga talvez na faculdade? É verdade que muitas vezes nós fazemos planos para o nosso futuro, para a nossa carreira, para os nossos estudos, e muitas vezes há tanta vaidade escondida no nosso coração. Esse é outro ponto que nós devemos considerar. Estamos querendo mostrar o que através das coisas que nós pleiteamos? Queremos o nosso engrandecimento ou estamos genuinamente atrás da glória de Deus? Essas pessoas pleiteavam o cargo de mestres porque eles queriam promover a sua própria pessoa, a sua própria imagem diante das pessoas à sua volta. Mas não apenas tentavam promover e mostrar sabedoria por meio da sua aparência, mas eles também tentavam mostrar sabedoria pelo seu discurso, pelas suas palavras. Sabemos que a posição de mestre era uma posição que requeria da pessoa uma certa oratória, uma eloquência, e essas pessoas também queriam, com seus longos discursos, mostrarem pelo seu falar sabedoria. Não é à toa que esse longo trecho onde Tiago exorta com relação à língua está no contexto desse alerta, diante de tantas pessoas querendo ser mestre. É nesse contexto que está a língua, porque de fato os mestres estão mais sujeitos ao uso errado da língua, e assim atrai mais juízo de Deus. Mas é claro que os princípios também valem para todas as pessoas. Uma tentativa aqui então de mostrar sabedoria pelas palavras. A questão, muito interessante, porque a questão de falar e não viver, ela já foi abordada por Tiago na sua epístola. Se você lembra, no capítulo 2, no verso 14, ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Olha aqui, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então ele já havia tocado nesse ponto. O que adianta você falar que você é crente, você falar que você tem fé, só que você não mostra uma vida transformada proveniente dessa fé com as suas obras? De nada vale. Pode acaso essa fé, que é apenas verbal, produzir alguma mudança, alguma salvação? E a resposta é um claro e evidente não. Não é? É isso que Tiago está desenvolvendo. O tema da carta, como nós dissemos, é: se você é cristão, viva como um. Tiago está batendo nessa tecla desde o começo da sua epístola. O crente nominal que não tem vida e só sabe falar. Tiago está denunciando esse tipo de questão. E agora essa questão é retomada no capítulo 3. Leia de novo comigo o versos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja aqui a questão da língua. Ela se gaba de grandes coisas. Ela quer a promoção da imagem, a promoção da pessoa, quer visibilidade. Essa ideia de se gabar, aqui incluso a ideia de orgulho, desejo de se exibir. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, ela também é posta mesma em chamas pelo inferno. Em outras palavras, Tiago está dizendo: apesar de pequena, o dano que ela causa é incalculável. É isso que ele está dizendo, como um incêndio que você não consegue medir até onde ele vai, mas ele começa com uma pequena fagulha. Assim, aquilo que nós falamos tem um poder de causar um estrago que nós não conseguimos calcular. Um pequeno órgão que faz um dano inimaginável, incalculável. Assim é a nossa língua. É um dano pessoal, ele fala, contamina o corpo inteiro. É um dano comunitário,
põe em chamas a carreira da existência humana e causa dano também eterno e espiritual sobre nossa vida e sobre a vida das pessoas. Ela mesma é posta em chamas pelo inferno, ela é usada pelo inferno, é isso, ela é condenada. Como você usa a sua língua? Você faz bom uso da língua? Interessante que há tantas orientações na Bíblia, especialmente no livro de Provérbios. Salomão diz, 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, os que bem a utiliza, come do seu fruto. O poder da morte e da vida. Você pode promover vida, consolo, alegria. Você pode colocar uma pessoa para cima com a sua palavra, mas pode humilhá-la, pode tirar as esperanças da vida da pessoa, pode encaminhá-la para a morte. A vida e a morte estão na língua. Provérbios 12, 18, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. É a mesma ideia, só que colocada em outros termos. A língua do perverso é como pontas de espadas, a tagarelice, o muito falar, vai ferindo as pessoas de forma descontrolada. Pessoas que dão indiretas aqui, indiretas ali, vão jogando as palavras e ferindo as pessoas à sua volta. A nossa boca precisa ser medicina. Se há algum problema, você precisa ir no ponto específico para curá-lo. Então, se alguém tem algum problema com você, ou você tem algum problema com a pessoa, ao invés de distribuir, muito falar, fofocar, ferir várias pessoas, vá até o ponto que precisa ser curado, assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. É assim que nós procedemos, com honestidade, não difamando as pessoas, não machucando e ferindo muitas pessoas, mas nós vamos no problema. Pessoas que utilizam então a língua para fofocar, difamar as pessoas. Salmo 101, verso 5, ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Veja como a fofoca, a difamação, caluniar o próximo, isso é vinculado ao orgulho, é a mesma temática de Tiago, a língua que se gaba de grandes coisas. Você quer crescer e quer diminuir as pessoas, por isso que as pessoas são difamadas, porque aquele que difama quer estar por cima, e ele quer diminuir as pessoas à sua volta. Por isso a ideia de difamação vem acompanhada da soberba e do orgulho. Provérbios 10, 18, o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Veja que a ideia de difamar também está ligada ao acúmulo de ódio, ao acúmulo de amargura. É alguém que não perdoa, é alguém que ressente do mal, é alguém que sente o mal novamente, é alguém que enche a mente do mal, de ressentimento, que traz rancor no coração, e aquilo acumulado faz com que a sua boca, seja uma fonte de flechas, de espadas para os seus ouvintes. Então, aquele que difama é um coração repleto de ódio, de rancor, alguém que não aprendeu a perdoar com Jesus. E muitas pessoas usam a língua para produzir mentiras. Provérbios 21, 6, trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Como nós somos tentados, pelo caminho da mentira, às vezes para vender alguma coisa, somos tentados a aumentar, falar que é muito melhor do que é, ou minimizar a outra coisa. Muitas vezes somos tentados, talvez você é tentado na sua profissão, você que talvez faz relatório, checa as coisas, você tem que aprovar determinadas coisas, talvez para não criar conflitos, você faz vista grossa. Você sabe que tem um problema, só que você deixa aquilo passar de propósito, você mente para facilitar o trabalho, para não criar confusão com as pessoas, para produzir mais, para render mais, para bater metas. Quem nós estamos procurando agradar, meus irmãos? Quem é o nosso Senhor?
Quem é o nosso principal patrão? Quem é o nosso rei? Vale a pena bater metas e ser infiel ao Senhor? Será que é isso que nós queremos para nós? Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. É questão de fidelidade ao Senhor, é saber a quem nós estamos servindo. É necessário, sem dúvida alguma, e Tiago deixa muito claro, domínio próprio para lidar com a língua. Domínio próprio é fruto do quê? É fruto do Espírito Santo. Não é natural nosso dominar a língua. Nós estamos diante de uma incapacidade própria. Isso é fruto da graça de Deus na nossa vida. A ação sobrenatural do Espírito Santo. Só Ele pode te ajudar e me ajudar no domínio da nossa língua, para que ao invés de maldição, de morte, ela produza vida para as pessoas à nossa volta. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Você quer viver bem? Fale menos, é isso que ele está dizendo. Cuidado com o que você fale. Provérbios 13, 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 14, 3, está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. No final, a língua volta-se em malefício ou em benefício próprio, depende. Se você faz mau uso dela, a própria língua sua serve de correção para você, mas se você bem a utiliza, ela vai preservar você, é isso que o texto está dizendo. Nós precisamos transmitir graça, transmitir vida com a nossa boca. Efésios 4, 29 fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então, nenhuma palavra torpe, unicamente a que for boa para edificação, de acordo com a necessidade, e assim transmita a graça. Veja a prudência, o pensar, o ambiente, quando, como, de que forma. Até a verdade ela pode ser pecaminosa se dita fora de contexto e de forma inapropriada. A nossa palavra deve ser sempre temperada, Paulo vai dizer em Colossenses 3. Provérbios 10, 21, os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. 1 Pedro 3,10, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quer viver bem? Controle a língua. É uníssono na palavra de Deus esse princípio. Tiago 3, aqui no nosso capítulo, voltando para o nosso texto, veja o que diz o verso 9 e o 10. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Em outras palavras, a nossa boca precisa ser consagrada a Deus, para que dela jorre apenas vida e não morte. É isso que Tiago quer dizer. Resumindo, essas pessoas, elas queriam mostrar sabedoria pela aparência e pelo seu discurso. E o apelo de Tiago, como nós vamos ver, é para que a sabedoria seja mostrada, evidenciada pela vida. Veja então o que diz aqui, voltando ao nosso texto, o verso 13. Quem de vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então veja, uma tradução mais fácil, talvez para os irmãos entenderem essa outra parte, quando ele está falando para você mostrar sabedoria, mostre por boa conduta as suas obras, com mansidão da sabedoria. Ou seja, pratique obras, uma boa conduta mansa,
uma mansidão que vem de fato da verdadeira sabedoria. Então ele apela para que a sabedoria seja evidenciada por obras de mansidão. A palavra mansidão aqui é a mesma utilizada como um item do fruto do Espírito. Ela pode ser traduzida também com humildade, e ela tem a ver com um pensamento voltado para o outro. A ideia de humildade, de gentileza, de cortesia, é quando você coloca as necessidades do outro antes das suas. Você pensa no que o outro precisa antes de você. Você pensa mais nos outros do que em você mesmo. Essa é a ideia de mansidão. Em outras palavras, ele está falando do quê? De serviço. Obras com mansidão é a mesma coisa que um serviço humilde. É quando você faz o que faz pensando no outro, não em você mesmo, que é o oposto do que eles estavam fazendo. Eles queriam ser mestres para promover a si mesmos. E agora o que Tiago está falando, a verdadeira sabedoria não é essa. A verdadeira sabedoria são obras de mansidão. É você fazer as coisas para promover o outro e a glória de Deus nisso. Então a mansidão contrasta com o orgulho que estava no coração daqueles que aspiravam ser mestres no contexto de Tiago. Mostrem por mansidão. O princípio da mansidão, ele é claramente exposto em alguns outros trechos, mas eu destaquei um que para mim é bem nítido, que é Filipenses 2, do 3 ao 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o nosso modelo de mansidão e de sabedoria. Aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso a verdadeira sabedoria é evidenciada imitando a Jesus e a sua forma de pensar, que é revestida em humildade e mansidão. É alguém que abriu mão da sua própria vida para que os outros tivessem vida. Então isso é claro aqui no nosso texto. É a questão de priorizar o outro. Então, ao falar de mansidão, que vem de fato da verdadeira sabedoria, Tiago agora ele vai enfatizar e expor o contrário que ele via na vida dos seus ouvintes, fazendo o contraste com a mansidão. Olha o versículo 14: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então ele fala da inveja e fala do sentimento faccioso. Outra forma de tradução seria ambição egoísta, ou mesmo simplesmente egoísmo. Então ele fala que a postura dos seus ouvintes era de inveja e de egoísmo. A palavra inveja amarga traz a ideia de que a postura de inveja, esse pecado, ele produz um relacionamento amargoso, entre duas pessoas, ele contamina. Então essa ideia da palavra amarga vinculada à inveja. Então eles mostravam isso, ao invés de pensarem no outro e desejarem o melhor para o outro, eles queriam o que era do outro. Esse é o princípio da inveja. Eles queriam aquilo que pertencia ao outro para si. Esse coração egoísta que vai ao encontro da cobiça que Tiago denuncia logo no primeiro capítulo. Essa questão da inveja, do egoísmo, que o coração deles estava cheio. Tiago havia dito, 1,14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então essa ideia do orgulho, ela é exposta aqui. Você deseja aquilo que é do outro e você quer isso para si, e você fica triste que o outro tenha algo que você queria, porque você quer estar em evidência. Então claramente a ideia do orgulho, ela é exposta aqui. Não é à toa que ele fala: não vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade, porque era gente que estavam se gloriando em si mesmos. Falei, isso não é motivo de glória, isso não é motivo de cantar vantagem. Por isso que ele denuncia dessa forma, porque ele entende que os seus leitores estavam com o coração orgulhoso. Ele havia dito também, a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, questão do orgulho novamente.
Não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, porque falar e não viver corresponde à mentira e não à verdade. Essa ideia que a aparência desse mundo passa. Viver de aparência é viver baseado em uma mentira. Não vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. É essa sabedoria que vocês querem mostrar. Não é a verdadeira sabedoria. Não mintam, nem se gloriem em cima dessa postura. Verso 15, sentimento faccioso e inveja, essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, olha como ele classifica: é terrena, animal e demoníaca. A ideia de terrena é que passa, é passageira. A palavra animal aqui poderia ser traduzida também como mundana, a ideia é que é promovida por esse mundo mal, corrompido, tá? E demoníaca, porque o mundo jaz no maligno. Então ela é passageira, ela é mundana e ela é demoníaca. Viver de aparência, buscar aparência, ter inveja dos outros, buscar as coisas para si, viver baseado numa cobiça pessoal, cheio de si, terreno, animal e demoníaco. É assim que Tiago descreve essa falsa sabedoria baseada na aparência. Nada tem a ver com as coisas eternas e celestes. Ele vai dizer por quê. Verso 16: pois onde há inveja e egoísmo, então ele retoma aqui o pensamento, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então ele explica por que essa não é a verdadeira sabedoria, antes, terrena, animal e demoníaco. Porque onde há inveja e egoísmo, ele fala, aí vai acontecer todo tipo de problema que você imaginar. Você não concorda com isso? Onde você junta um monte de pessoas que querem buscar o próprio benefício, estão em competição umas com as outras. É um ambiente de rivalidade, de competição. Nada tem a ver com a igreja do Senhor Jesus, que deve ser um ambiente de união, de comunhão fraterna em Jesus, o ambiente onde as pessoas buscam o bem uma das outras, onde ninguém quer ser evidenciado, onde quem deve ser evidenciado é Cristo Jesus, o cabeça do corpo. Vê, não é assim que nós devemos usar os nossos dons e talentos? Como o mundo usa as suas destrezas, os seus dons e a sua inteligência? Para buscar o sucesso pessoal, para buscar mais para si, para buscar tudo de bom para si mesmo. Não é assim que nós usamos. Deus nos dá dons, destrezas, habilidades para ver o outro crescendo. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel do corpo. Deus nos capacita para nós darmos para o outro, não para nós. Nós temos dons que não devem ser usados para nós, devem ser usados para o outro. Esse é o princípio de se viver como igreja. É um suprindo no outro que o outro não possui. Nada tem a ver com aquilo que é terreno, mundano e demoníaco. É o oposto. É o oposto. Deus nos dá para dar para o outro. É isso. A semelhança de Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Nós diminuímos para que Ele cresça. É isso, é um foco totalmente oposto com aquilo que é do mundo. Onde tem egoísmo e inveja, há todo tipo de coisa ruim, competição, rivalidade, briga e, por fim, divisões e inimizades. Isso não pode existir dentro da igreja, da comunhão dos santos. Não é à toa que Tiago continua esse pensamento no capítulo 4. Se você ver lá os primeiros versículos, ele diz: de onde procedem guerras e contendas entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Então ele explica aqui, porque os conflitos surgem, os pequenos e os maiores, a níveis mundiais, por causa da cobiça, por causa da inveja, porque as pessoas não estão satisfeitas com o que possuem, elas querem mais. Por isso, Tiago vai explicar, onde tem esse tipo de cobiça desenfreada, aí há todo tipo de coisa ruim.
em Mateus 20, isso é muito bem ilustrado. Ali a partir do verso 20, chega até Jesus Tiago, João, são irmãos, e a sua mãe, vem até Jesus, né? Fala, Senhor, ela chega adorando a Jesus e fala, Senhor, deixa eu pedir uma coisa, né? Uma coisinha, que no seu reino, esses 2 filhos meus, um se assente à sua direita e outro à sua esquerda. É só uma coisinha que ela queria pedir a Jesus. É interessante que o texto, lá no verso 24, vai dizer, ora, ouvindo isso, os 10, ou seja, os outros 10 apóstolos, se indignaram contra os outros 2. Por quê? Porque onde há cobiça, aí o problema está armado. Veja como o desejo daqueles 2 de serem acima dos demais provocou indignação em todos os demais. É uma ilustração clara do que Tiago está dizendo aqui. Quando no nosso meio alguém quer se sobressair, aí há todo tipo de coisa ruim. Quem tem que sobressair? Jesus. Então a nossa vida é um instrumento, nós somos servos para promover a glória de Deus e abençoarmos as pessoas que estão do nosso lado. Nós nos alegramos com quem se alegra e nós choramos com quem chora. Diferente do que vemos no mundo. E 17, Tiago vai então mostrar, diferente da sabedoria aqui de baixo, terrena, mundana e demoníaca, ele diz como é a sabedoria lá de cima. Então veja o contraste, sabedoria terrena, a falsa sabedoria, e a sabedoria celeste, aquela que vem de cima. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. A palavra pura aqui, ela pode ser traduzida como santa, é a palavra santa. Depois, pacífica, ou seja, que promove a paz. Indulgente, ou seja, ela é tolerante, é uma santa tolerância, uma paciência, uma longanimidade, essa é a ideia. Ela é tratável, ou seja, a pessoa que é sábia de verdade, ela é ensinável. Você consegue facilmente conversar, lidar com a pessoa, corrigi-la, conversar com ela. Você não tem que ficar pisando em ovos. Sabe pessoas que você tem que ficar pisando em ovos? Qualquer coisinha que você fala, a pessoa fica chateada com você. É o oposto disso. Alguém tratável é alguém que facilmente está disposto a aprender, a pedir perdão. É alguém que você pode ser franco sem se preocupar que a pessoa vai ficar chateada com você. Ela é plena de misericórdia, plena de bons frutos. A palavra se repete aqui, plena, cheia de misericórdia e cheia de bons frutos. Ela é imparcial. Ela é sem fingimento, ela é sincera, corresponde à verdade, nada a ver com a difamação, a fofoca. Ela vai até o problema. Essa é a sabedoria lá do alto. É interessante que essa ideia lá do alto, Tiago também já trabalhou muito, no capítulo 1, verso 17, ele fala, meus irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes, ele vai dizer. Ainda, né, verso 5 no capítulo 1, se alguém de vós precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Ou seja, a sabedoria verdadeira não é própria nossa, não nasce no nosso coração, não nos acompanha, não está conosco. Ela deve ser aprendida externamente no nosso relacionamento com o Senhor. Ela não está conosco. A verdadeira sabedoria, ela tem um nome, ela é Jesus. É a sabedoria que desceu do céu, literalmente. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata de quem Deus é. Nele nós vemos o caráter do Pai, a sabedoria personificada, né? No livro de Provérbios a gente tem a sabedoria falando, mas Cristo é a própria sabedoria que se encarnou. A palavra de Deus que mostra a sabedoria do Senhor para nós, ela não é natural nossa, ela vem do alto. Então há aqui um claro contraste entre as duas sabedorias, a de baixo e aquela que é do alto. Isso se resume na palavra mansidão. Todos esses atributos da sabedoria verdadeira do alto, ela se resume na expressão mansidão. Você quer mostrar sabedoria? Então mostre com comportamento manso, humilde.
não tem como desvincularmos a ideia de humildade de amor, ágape, amor sacrificial. As duas coisas andam juntas porque é a ideia de colocar o outro em primeiro lugar, as necessidades do outro. Então elas se resumem no amor, na humildade, na mansidão, todos esses atributos. Nós vemos isso no livro de Atos, aquelas pessoas se convertendo. Lucas nos dá testemunho de como eram aquelas pessoas cheias do Espírito Santo. Ele descreve assim: da multidão dos que creram, eram o coração e a alma, não era dividido, era tão unido, as pessoas eram tão alinhadas pela mesma forma de pensar, que era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. E outro trecho é que logo após Tiago e João, com a sua mãe, pedirem a Jesus para se assentarem nos tronos ao lado e criar aquela indignação, Jesus aproveita a ocasião para ensinar. Ele vai saber, os governadores dos povos, veja os governadores dos povos como os dominam, como os maiorais, como exercem autoridade sobre eles. Não seja assim entre vós. Ou seja, veja como funciona no mundo, mas entre vocês, no reino dos céus, não é assim. E ele vai dizer: aquele que quiser se tornar-se grande, veja que essa é a ideia dos leitores de Tiago, ser grandes, né? Aquele que quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí está a verdadeira sabedoria, e ela é claramente perceptível na pessoa de Cristo Jesus. É só pela cruz que nós podemos alcançar a verdadeira sabedoria. É reconhecermos a falsa sabedoria, a indisposição do nosso coração para a verdadeira sabedoria, confessar o nosso pecado, nos arrependermos e voltarmos nossos olhos para a cruz, clamarmos ao Senhor misericórdia e a ajuda dEle, para que com a nossa língua, com a nossa mente, com as nossas mãos, nossos pés, para que o nosso corpo exale verdadeira sabedoria. E último versículo para nós encerrarmos: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então Tiago diz que onde há inveja e egoísmo, há todo tipo de coisa ruim. Todavia, onde reina a verdadeira sabedoria, que exala mansidão, aí existe paz. Os que vivem a semear paz, então, com essa verdadeira sabedoria, colhem os doces frutos da justiça. Termino com o texto de 1 Pedro 3, do 10 ao 12, que diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Possamos buscar a verdadeira sabedoria, e dessa sabedoria transmitir paz àqueles que nos ouvem, na cruz do nosso Senhor. A verdadeira sabedoria encontra-se em ser humilde servo, à semelhança de Jesus. Amém. Vamos orar por isso? Convido os irmãos a baixarem sua cabeça, fechar os seus olhos, ter um momento de oração diante do Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus, diante disso que Deus falou ao seu coração. Tem um tempo de oração. Depois convido o pastor Nilton para vir à frente, orar com a igreja, impetrar a bênção.